Ela ergueu a taça no restaurante lotado e disse, sorrindo para os meus clientes: pelo menos o meu ex não parecia um mecânico cansado tentando ser empresário. A mesa explodiu em risos. Em 12 minutos, eu descobriria os prints, os pics e a mentira que minha própria casa engolia em silêncio. Eu só ajeitei o guardanapo, olhei para ela e respondi uma frase. Zuleika achou que tinha me diminuído. Não sabia que acabara de me devolver o controle. Repete, eu disse, sem levantar a voz. Zuleika piscou, ainda com a taça parada no ar. O salão do restaurante em Itajaí parecia ter encolhido ao redor da nossa mesa. O garçom segurava uma bandeja com 2 sobremesas e fingia não escutar. Meu fornecedor, Teobaldo, olhava para o prato como se o risoto tivesse virado uma ata de velório. Minha cunhada, Adalgisa, cobria a boca com a mão, mas os ombros dela ainda tremiam de riso. Ah, Undino, pelo amor! Zuleika soltou uma risadinha fina. Não vai fazer drama. Foi brincadeira. Ela se inclinou para a amiga ao lado, como se eu não estivesse ali. Homem sensível demais cansa, né? Teobaldo tentou salvar a mesa. Vamos brindar, gente. A noite tá bonita. Eu não peguei a taça. Zuleika me encarou com aquele sorriso de vitrine bonito e venenoso. Você vai ficar com essa cara agora? Na frente de todo mundo? Eu limpei o canto da boca com o guardanapo. Devagar. Dobrei o tecido. Coloquei ao lado do prato. Não. Ela abriu mais o sorriso. Viu? Sabia que você era maduro. Eu me levantei. Eu só cansei de financiar o circo. A mesa calou. Nem a música baixa do restaurante conseguia preencher aquele buraco. Zuleika apertou a haste da taça. O rosto dela ficou duro por baixo da maquiagem dourada. Que circo, Undino. Esse onde eu pago a lona e ainda faço papel de palhaço. Adalgisa baixou os olhos. Teobaldo engoliu seco. O garçom recuou um passo. Zuleika riu, mas a risada saiu torta. Você tá bêbado? Não. Só acordado. Peguei meu paletó do encosto da cadeira. Ela esticou a mão, quase agarrando meu pulso, mas parou antes de tocar. Você não vai me deixar aqui. Eu olhei para os brincos novos dela. Ouro discreto, caro, comprado no cartão adicional que eu pagava. Depois olhei nos olhos dela. Deixo. E dessa vez você paga a conta. Saí sem pressa. Não bati porta, não xinguei, não olhei para trás. Do lado de fora, o vento frio do porto trouxe cheiro de maresia, diesel e peixe fresco. Itajaí tem esse jeito de lembrar a gente que tudo apodrece se ficar tempo demais fechado. Eu caminhei até minha caminhonete, entrei, encostei as 2 mãos no volante e fiquei parado. Meu nome é Undino Teixeira Sarmento. Sou dono de uma empresa de manutenção de câmaras frias para barcos, mercados e frigoríficos pequenos no litoral de Santa Catarina. Não nasci com sobrenome de família rica, não herdei galpão, não casei com dinheiro. Eu comecei consertando freezer de padaria de madrugada, com uma caixa de ferramentas velha e um Uno que apagava na subida. Quando conheci Zuleika, eu já tinha ralado bastante, mas ainda não tinha aprendido que algumas pessoas confundem cuidado com fraqueza. Ela apareceu na minha vida como um vendaval cheiroso, bonita, barulhenta, cheia de amigos, cheia de frases prontas sobre merecer o melhor. Tinha uma filha pequena, Belmira, que chamava todo homem de tio e todo medo de dor de barriga. O pai biológico tinha sumido antes dela aprender a falar direito. Eu não fiz pergunta demais. A menina precisava de rotina, lanche na escola, alguém na plateia da apresentação de fim de ano. Eu fui ficando. Fui pai. No começo, Zuleika dizia que admirava meu jeito simples. Depois começou a chamar de simples demais. Primeiro era piada sobre minha camisa de trabalho. Depois sobre minhas mãos grossas. Depois sobre eu não saber escolher vinho. Depois sobre eu não ser como os homens das fotos do Instagram dela, todos bronzeados, perfumados e inúteis. Naquela noite do restaurante, a frase do mecânico cansado não nasceu sozinha. Ela só saiu alta demais. Meu celular vibrou no console. Zuleika. Eu deixei tocar. Vibrou outra vez. Depois outra. Mensagens começaram a cair. Volta agora. Para de me envergonhar. Todo mundo viu sua grosseria. Você acabou com a noite. Eu ri sem som. Engraçado como a mulher que me serviu de piada para a mesa inteira agora falava em vergonha. Liguei o carro, mas não fui para casa. Virei em direção ao meu galpão, na rua atrás de uma distribuidora de pescados, onde os caminhões encostavam antes do amanhecer e os homens falavam pouco porque frio de câmara não deixa ninguém poético. Abri o portão com controle remoto. As luzes acenderam em sequência, brancas,
frias, honestas. O galpão cheirava a metal, graxa, borracha e café velho. Era ali que eu entendia o mundo. Máquina quebrada não mente. Ou tem vazamento, ou não tem. Ou o compressor aguenta, ou queima. Gente é que complica. Subi para o mezanino do escritório. A mesa ainda era a mesma de madeira clara que comprei de um cartório falido. Sentei, tirei o celular do bolso e vi as ligações perdidas de Zuleika se multiplicarem. Ignorei todas. Abri o e-mail. Não sei por que fiz isso. Talvez porque, quando a humilhação passa do limite, a cabeça procura qualquer coisa concreta para segurar. Havia orçamento de motor, nota fiscal de gás refrigerante, aviso do contador, cobrança de cliente atrasado. E havia uma mensagem de Belmira, enviada na semana anterior, com o assunto: Pai, lê quando estiver sozinho. Belmira não me chamava de pai por escrito quase nunca. Chamava falando, gritando da cozinha, mandando áudio, pedindo carona, pedindo opinião sobre prova. Mas por escrito ela costumava brincar. Seu Ondino, socorro. Aquela palavra seca. Pai, me travou. Cliquei. Eu não sei como falar isso sem destruir tudo. Eu vi coisas no celular da mãe. Não foi por mal. Ela deixou aberto em cima da mesa da sala e chegou uma mensagem de um tal de Cauã. Eu tirei foto porque fiquei com medo de você nunca acreditar. Tem prints, tem comprovante de Pix, tem foto. Eu guardei porque achei que você ia sofrer menos se eu esperasse, mas acho que só piorei. Desculpa. Eu não quero morar numa casa onde todo mundo finge. Você é meu pai. Eu precisava te contar. Abaixo, anexos. Meu dedo ficou pesado no mouse. Abri o primeiro. Conversas. Zuleika com um homem salvo como Cal Saúde. Começava com emojis, apelidos, risadas sobre treino. Depois hotel, depois horário, depois frases que eu gostaria de nunca ter lido. Não eram só palavras de amante, eram palavras de desprezo. Onde não é bom, mas é parado. Parece geladeira velha, só funciona porque alguém mantém ligado. Cauã respondia com gargalhadas e fotos de abdômen no espelho. Abri o segundo anexo. Uma foto. Zuleika sentada numa mesa de bar em Balneário Camboriú, rosto colado no dele, a mão dele na cintura dela. Ele era mais novo, pele lisa, barba desenhada, sorriso de quem nunca carregou um condensador sozinho na vida. O terceiro anexo doía de outro jeito. Comprovantes de Pix saindo de uma conta que eu reconheci na hora. A conta da reserva de estudos de Belmira. O dinheiro que eu juntava para faculdade, cursos, intercâmbio se um dia ela quisesse. Zuleika tinha acesso porque eu achava que mãe também cuidava do futuro da filha. Havia transferências para salão, clínica estética, pousada, loja de roupas e para uma empresa de eventos em nome de Cauã Nóbrega. Senti o estômago fechar. Não era só traição, era saque. Eu me levantei e caminhei pelo escritório. A lâmpada fazia um zumbido baixo. Lá embaixo, um compressor em teste ligou e desligou com um estalo. Passei a mão no rosto e voltei para a cadeira. Respondi a Belmira: Filha, você não destruiu nada. Você acendeu a luz. Vem para o galpão se não quiser dormir em casa. Eu estou aqui. Não atende grito. Não entra em discussão. Traz só o que precisar. Ela respondeu quase na mesma hora. Já estou no aplicativo. Chego em pouco. Eu encostei a cabeça na cadeira. Zuleika tinha me traído. Tinha usado o dinheiro da filha e ainda tinha me servido como piada no jantar para provar alguma coisa ao amante invisível. Eu poderia ter quebrado um copo, gritado, ido atrás dela, mas algo em mim esfriou. Frio de câmara mesmo. Aquele que preserva a carne, mas mata a mosca. Belmira chegou pouco antes da meia-noite, de moletom, mochila nas costas, olhos vermelhos e queixo erguido. Desceu do carro por aplicativo e ficou parada na entrada do galpão como se esperasse uma bronca. Eu abri a porta de vidro. Entra, filha. Ela entrou e soltou o ar. A mochila escorregou do ombro. Eu puxei ela para perto. Belmira já tinha quase minha altura, mas naquele abraço parecia a menina de trancinhas que me entregava desenho com um sol no canto da folha. Desculpa, ela sussurrou. Não pede desculpa por contar a verdade. Ela vai dizer que eu invadi a privacidade dela. Ela vai dizer muita coisa. Belmira afastou o rosto. E você vai acreditar. Eu acredito no que eu vi. Ela assentiu. Os olhos dela molharam de novo. Eu queria que ela parasse sozinha. Gente assim só para quando o chão some. Você vai tirar o chão dela? Olhei para o galpão, para as ferramentas, para as máquinas, para tudo que eu tinha levantado sem pedir aplauso. Não.
Vou tirar o meu chão debaixo dos pés dela. Belmira dormiu no sofá velho do escritório, enrolada numa manta da equipe. Eu fiquei acordado. Peguei a pasta do casamento, escritura da casa, contrato social da empresa, união de bens assinada com separação parcial, procuração antiga que eu tinha dado a Zuleika para resolver assuntos bancários, senhas de sistemas que ela nunca deveria ter tido. Ela não mexia só na minha vida, mexia nas minhas portas. Às 2 da manhã, liguei para Dr. Nabor Arruda, meu advogado. Ele tinha sido colega de escola do meu irmão, um sujeito magro, calvo, com voz de funcionário de banco e instinto de cachorro bravo. Atendeu no quarto toque. Ondino, morreu alguém? Ainda não. Então por que você está me ligando nesse horário? Infidelidade, desvio de dinheiro da conta da Belmira, humilhação pública e risco de ela mexer na empresa. Ele ficou quieto. Você tem prova? Tenho print, comprovante e testemunha. Boa. Amanhã cedo no meu escritório. Cedo quanto? Quando a padaria abrir. Ivo. É Ondino? Fala. Não briga. Não manda textão. Não ameaça. Homem com prova, não precisa fazer teatro. Oisai. Ótimo. Durma se conseguir. Não dormi. Preparei café forte, imprimi os anexos, baixei cópias em 2 pendrives e mudei senhas de tudo que consegui mudar sozinho. Às 5h30, Belmira acordou com o barulho da impressora. Você ficou acordado? Máquina velha demora a desligar. Ela tentou sorrir. Você não é máquina. Hoje eu sou. Ela se sentou, abraçando os joelhos. A mãe ligou um monte. Para você? Ela mostrou o celular. Mensagens de Zuleika enchiam a tela. Você enlouqueceu? Volta para casa agora. Você não sabe o que está fazendo. Seu padrasto está te manipulando. Depois não chora quando eu cortar tudo. Belmira leu a última em voz alta e riu sem alegria. Cortar o quê? O dinheiro que ela já pegou? Eu peguei o celular dela com cuidado. Posso tirar foto? Pode. Fotografei as mensagens. Mais uma peça. Nabor abriu a porta do escritório dele com pão francês na mão e gravata torta. A sala ficava sobre uma farmácia no centro, com móveis antigos, uma estante cheia de códigos marcados e um ventilador que fazia barulho de helicóptero cansado. Ele olhou para Belmira. Você quer estar aqui? Quero. Tem certeza? Vai ouvir coisa feia. Já li pior. Nabor gostou dela na hora. Apontou para as cadeiras. Sentem. Espalhei os papéis na mesa. Ele examinou tudo sem pressa. Prints, fotos, comprovantes, mensagens, dados da conta. Depois tirou os óculos e esfregou os olhos. Ela foi burra. Belmira olhou para mim. Burra como? Nabor virou o comprovante para ela. Esse dinheiro saiu de uma conta vinculada a uma finalidade educacional. Legalmente, dependendo da documentação, podemos discutir uso indevido. Moralmente, nem precisa discutir. E este rapaz aqui, Cauã, recebeu parte por pessoa jurídica. Se a empresa dele emitiu nota falsa ou simulada, aí não é só família. Aí é receita, prefeitura, banco, cartório, todo mundo querendo um pedaço da explicação. Eu respirei devagar. Quero fazer certo. Certo ou bonito? Certo. Então vai ser feio para ela. Belmira baixou a cabeça. Nabor percebeu. Menina, eu vou falar simples. Sua mãe vai tentar transformar isso em briga de casal. Vai chorar, vai dizer que seu pai é controlador, vai dizer que você foi usada. O antídoto é documento. Documento não chora, não gagueja e não muda de versão. Ela assentiu. Eu tenho mais coisa no celular. Então vamos guardar tudo com ata notarial. Francia testa. Cartório? Cartório. O tabelião registra que viu as mensagens no aparelho, com data, conteúdo, origem. Isso dá peso. Depois pedimos tutela para proteger a conta da Belmira, revogar procurações, comunicar o banco, bloquear cartão adicional e separar o que for patrimônio seu. Sem show, sem barraco, só porta fechando. E a casa? A casa é sua de antes do casamento, certo? Está só no meu nome. Quitada antes. Então ela não manda na fechadura. Mas cuidado com expulsão sem formalizar. Vamos notificar. Você troca a senha digital, cancela acesso remoto e deixa os pertences dela disponíveis para retirada acompanhada. Tudo filmado, tudo educado, tudo gelado. Belmira murmurou. Ela odeia quando ele fica educado demais. Nabor sorriu de canto. Então vai odiar bastante. Saímos do escritório com uma lista. Cartório, banco, contador, chaveiro, empresa de segurança. Eu me movia como quem conserta um sistema antes de ele explodir. Belmira ficou ao meu lado, calada,
firme. Em cada lugar alguém perguntava se estava tudo bem. Eu respondia, agora vai ficar. À tarde, Zuleika apareceu no galpão. Eu vi pela câmera antes de ouvir o salto dela no concreto. Ela entrou usando óculos escuros grandes, bolsa cara e raiva no andar. 2 funcionários fingiram mexer em uma evaporadora. Todo mundo sentiu o clima cair. Ondino! Desci a escada do mezanino com Nabor no telefone em viva voz, mas sem ela perceber. Deixei o aparelho virado para baixo no bolso da camisa. Fala baixo, tem gente trabalhando. Ela arrancou os óculos. Você sequestrou minha filha. Belmira apareceu atrás de mim. Ninguém me sequestrou. Zuleika apontou para ela. Cala a boca. Você não sabe o tamanho do estrago que fez. Belmira deu um passo para trás, mas não abaixou os olhos. O estrago começou antes de mim. Zuleika riu. Cruel. Olha só. Virou adulta por causa de meia dúzia de print. Eu me coloquei entre as duas. Não fala com ela assim. Você não manda em mim. Não mais. O rosto dela tremeu de ódio. Você acha que vai fazer o quê? Me deixar sem dinheiro? Me jogar na rua? Eu sou sua mulher, Ondino. Metade de tudo é meu. Metade das mentiras também? Ela se aproximou. O perfume doce dela misturou com cheiro de óleo e metal. Eu já tinha amado aquele perfume. Naquele momento, só parecia caro demais. Você está se achando forte porque viu conversinha de celular? Vi transferência também. Ela perdeu um segundo. Pequeno. Quase nada. Mas eu vi. Transferência do quê? Da conta da Belmira. Ela olhou para a filha, depois para mim. Eu ia repor. Belmira soltou uma risada seca. Com qual dinheiro? O do Cauã? Zuleika avançou meio passo. Não pronuncia esse nome. Eu levantei a mão sem tocar nela. Chega. Ela virou a raiva para mim. Você sempre foi pequeno. Por isso qualquer coisa te machuca. Um homem de verdade teria conversado comigo. Teria entendido que eu me senti sozinha. Você não se sentiu sozinha. Você se sentiu impune. Os funcionários pararam de fingir. O silêncio do galpão ficou pesado. Zuleika estreitou os olhos. Você vai se arrepender. Já me arrependi. De quê? De ter confundido fome de luxo com amor. A boca dela abriu, mas não saiu nada. Eu tirei um envelope da mesa e entreguei. Notificação. Seu acesso à casa está suspenso até organizarmos a retirada dos seus pertences com testemunha. Cartões adicionais cancelados. Procurações revogadas. Conta da Belmira protegida. O banco já sabe. Ela amassou o envelope na mão. Você não pode fazer isso. Yafis, eu vou acabar com sua imagem. Boa sorte. A minha não depende do seu filtro. Zuleika olhou ao redor, percebendo que tinha plateia. Endireitou a postura e colocou a máscara de vítima. Vocês estão vendo. Ele me intimidando no ambiente de trabalho, usando minha filha contra mim. Belmira deu um passo à frente. Eu vim porque quis. Você é criança. Sou sua filha quando convém e criança quando discordo. Zuleika arregalou os olhos. Eu te criei. Belmira apontou para mim. Ele me criou. Você posava comigo. A frase acertou mais forte do que qualquer grito. Zuleika recuou. A raiva dela ficou úmida. Por um instante pensei que ela fosse chorar, mas ela engoliu a emoção e escolheu o veneno. Um dia você vai descobrir que ele não é seu pai de verdade. Belmira ficou pálida. O galpão inteiro congelou. Eu senti o sangue subir, mas minha voz saiu baixa. Repete isso, e eu termino essa conversa na delegacia. Zuleika sorriu, tremendo. Viu? A verdade dói. Belmira segurou minha manga. Eu olhei para Zuleika. Verdade sem amor é só faca na mão de covarde. Ela tentou sustentar meu olhar. Não conseguiu. Virou-se e saiu batendo salto, mas a saída dela não parecia vitória. Parecia fuga. 2 dias depois, a versão dela já estava circulando. Eu era controlador. Eu a vigiava. Eu manipulava Belmira. Eu tinha surtado no restaurante por causa de uma piada inocente. Em grupos de WhatsApp de empresários locais, amigos em comum mandavam mensagens cuidadosas. Soube que está passando por um momento. Qualquer coisa, estamos aqui. Tomara que vocês se acertem. Eu respondia pouco. Quem tem documento não precisa disputar fofoca. Zuleika, por outro lado, precisava. Postou foto chorando no carro, com legenda sobre mulheres que renascem depois de relações abusivas. Postou frases sobre narcisismo. Postou um vídeo de praia olhando para o horizonte, dizendo que algumas pessoas confundem amor com posse. Recebeu comentários de amigas, corações. Força, guerreira. Você merece ser feliz. Cauã curtiu tudo, mas não comentava.
Covarde também sabe calcular risco. Na sexta-feira, Nabor me chamou ao escritório. Temos uma janela boa. Sempre que advogado fala janela, entra vento caro. Ele ignorou. A empresa do Cauã presta serviço para eventos esportivos, personal trainer, consultoria de bem-estar e, veja só, emitiu nota para Zuleika por consultoria de imagem. Consultoria de imagem? Exatamente. No mesmo mês em que saiu dinheiro da reserva da Belmira. Valor redondo, descrição vaga. E tem mais. Ele vai palestrar num evento da Associação Comercial semana que vem. Tema empreendedorismo saudável. Patrocinado por um banco parceiro seu. Eu fiquei quieto. Nabor juntou os dedos. Você quer sangue? Ou quer justiça? Quero que parem de me pintar de monstro. Então não faça discurso. Faça protocolo. Ele me mostrou a sequência. Ata notarial dos prints. Relatório contábil das transferências. Notificação extrajudicial para Zuleika ressarcir a conta de Belmira. Comunicação formal ao banco sobre possível uso indevido. Pedido judicial de prestação de contas. E uma carta reservada à associação comercial, não como fofoca, mas como alerta de integridade. O palestrante convidado constava em documentos ligados a transações familiares contestadas judicialmente. Isso derruba o evento dele? Perguntei. Talvez. Talvez não. Mas obriga as pessoas certas a perguntarem coisas que ele não quer responder. E Zuleika? Ela vai se sentir perseguida. Ela já se sente. Então tanto faz. Belmira, sentada ao meu lado, perguntou. Isso é vingança? Nabor olhou para mim, deixando a resposta comigo. Eu pensei na conta dela esvaziada. Pensei na frase sobre pai de verdade. Pensei no sorriso de Zuleika no restaurante, testando até onde podia me empurrar sem cair junto. Não, eu disse. Vingança seria eu inventar mentira. Isso é devolver as verdades para o endereço certo. Belmira assentiu. Na semana seguinte, as portas começaram a fechar. Primeiro, o banco ligou para Zuleika pedindo esclarecimentos. Depois, a associação comercial retirou Cauã da programação por adequação de agenda. A academia onde ele atendia suspendeu a parceria corporativa com a empresa dele enquanto avaliava questões de imagem. Ele postou vídeo dizendo que estava sendo vítima de inveja. O vídeo teve poucos comentários e muitos prints circulando por fora. Zuleika apareceu no escritório de Nabor sem avisar. Eu não estava lá, mas ele gravou a reunião com consentimento formal. Ela entrou doce. Doutor, eu só quero resolver em paz. Nabor respondeu. Ótimo. Comece devolvendo o dinheiro da sua filha. Não foi assim. Foi como? Eu administrei recursos da família. Em pousada, eu precisava respirar. Respiração, cara. Ela mudou o tom. Ondino está me destruindo. Ele está documentando. Ele quer me humilhar. Minha cliente indireta aqui é a verdade. Ela já veio humilhada de casa. Zuleika chorou. Disse que eu nunca dava atenção. Disse que eu vivia no galpão. Disse que Cauã a ouvia. Disse que Belmira era influenciável. Disse que o dinheiro voltaria. Quando Nabor perguntou em qual data e de qual conta, o choro secou. Enquanto isso, eu continuava trabalhando. A vida não pausa para casamento apodrecer. Tinha câmara fria em mercado queimando, barco de pesca precisando sair, caminhão esperando peça. Eu acordava cedo, levava Belmira para a escola quando ela queria, comia marmita em pé, assinava ordem de serviço, voltava para o galpão, revisava documentos à noite. A dor vinha em ondas curtas. Eu deixava bater, mas não deixava dirigir. Belmira mudou. Ficou mais calada, mas mais firme. Antes pedia desculpa por ocupar espaço. Agora entrava no escritório e perguntava direto. Tem novidade? Eu respondia sempre a verdade, cortada em pedaços que ela pudesse engolir. Hoje só papel. Hoje audiência marcada. Hoje sua mãe mandou mensagem. Hoje nada. No meio dessa confusão, uma pergunta me mordeu por dentro. Se fosse com você, perdoaria quem usou seu amor como escada e ainda riu da queda. Ela apareceu numa terça à noite, não no galpão, mas na casa. Eu soube porque a câmera da campainha avisou. Zuleika estava diante do portão com 2 malas, sem maquiagem pesada, cabelo preso, cara de quem ensaiou humildade no espelho. Eu estava na sala com Belmira, jantando arroz, feijão, ovo e salada. Comida simples, casa silenciosa. O celular apitou. Belmira viu a imagem. Ela veio. Você quer falar com ela? Não sozinha. Fomos até a varanda. Não abri o portão. Fiquei do lado de dentro. O que você quer, Zuleika? Ela ergueu as mãos, mostrando as malas. Eu não tenho para onde ir.
Tem apartamento da sua irmã. A Dalgisa não quer se envolver. Você envolveu todo mundo quando postou metade da cidade. Ela respirou fundo, tentando chorar na medida certa. Ondino, eu errei. Belmira ficou imóvel ao meu lado. Zuleika olhou para ela. Filha, por favor. Belmira não respondeu. Eu estava confusa. Zuleika continuou. Eu me senti invisível. O Cauã apareceu num momento. Oi, Kotai. Não fala o nome dele como se fosse doença que você pegou no vento. Ela fechou a cara. Você quer me ver rastejar? Não. Quero ver comprovante. Do quê? Do dinheiro. Ela apertou a alça da mala. Eu já disse que vou pagar. Dizer não repõe conta. Belmira falou baixa. Por que você fez aquilo comigo? Zuleika pôs a mão no peito. Eu nunca quis te machucar. Querer não é escudo. Eu sou sua mãe. Belmira engoliu seco. Naquela dia no galpão, você disse que ele não era meu pai de verdade. Você falou isso para me ferir. Zuleika começou a chorar de verdade ou quase. Eu estava nervosa. Você sempre está nervosa quando é cruel. A frase saiu da menina com calma de adulta cansada. Zuleika ficou sem chão por um segundo. Depois voltou para a velha cartilha. Você está repetindo ele. Não. Estou lembrando de você. Zuleika olhou para mim com ódio molhado. Está satisfeito? Ela me odeia. Ela te ouviu. Você destruiu nossa família. Não. Eu parei de mentir para manter a foto bonita. Ela deu um passo para perto do portão. Abre, Ondino. Vamos conversar como gente. Gente conversa antes de roubar da filha. Você é baixo. Baixo foi usar dinheiro de estudo para pagar motel. Ela olhou para a câmera da campainha, percebendo tarde demais que tudo estava sendo gravado. Ondino, boa noite. Entrei com Belmira. Zuleika ficou alguns minutos chamando. Depois foi embora. Na sala, Belmira sentou no sofá e encarou a parede. Eu achei que ia sentir pena. E sentiu? Um pouco. Normal. Mas não quero abrir o portão. Também normal. Ela olhou para mim. Você vai abrir um dia? Só se ela devolver o que não era dela. Mesmo assim, portão aberto não significa casa de volta. Belmira assentiu. Pela primeira vez em semanas, comeu o prato todo. A audiência de família veio num prédio sem glamour, parede bege, ventilador ruim e cadeiras desconfortáveis. Nada parecia digno de destruir uma vida, mas é assim que acontece. Grandes finais costumam usar lâmpada fria. Zuleika chegou com uma advogada de blazer branco e expressão afiada. Parecia pronta para transformar qualquer documento em injustiça poética. Cauã não apareceu. Amantes adoram bastidor, mas somem quando vira ata. Nabor me orientou antes de entrarmos. Responda curto. Não ironize juiz. Não olhe para ela quando ela dramatizar. Belmira apertou minha mão. Você fala só se perguntarem. E fala a verdade. A conciliadora começou tentando acordo. Zuleika pediu retorno ao lar, manutenção de padrão de vida, convivência ampla com Belmira e desbloqueio de cartão até a partilha. Nabor pediu proteção do patrimônio, prestação de contas, ressarcimento da reserva educacional, guarda de fato respeitando a vontade da adolescente e retirada organizada dos pertences. A advogada de Zuleika abriu as mãos. Minha cliente foi surpreendida por uma reação desproporcional a um conflito conjugal. Nabor virou uma página. Conflito conjugal com extratos bancários. Zuleika respirou fundo, fazendo voz quebrada. Eu vivi anos me sentindo sozinha. Ondino só pensava em trabalho. Eu cuidava da casa, da minha filha, de tudo. Belmira soltou um som pequeno. A conciliadora olhou. Você gostaria de falar? Belmira ficou de pé. As pernas tremiam, mas a voz saiu limpa. Eu não quero morar com minha mãe agora. Eu quero ficar com meu pai. Ele não me colocou contra ela. Eu vi as mensagens sozinha. Eu vi dinheiro da minha conta indo para coisas que não eram minhas. Eu tentei entender. Não consegui. Quando perguntei, ela me atacou. Eu preciso de distância. Zuleika levou a mão à boca. Filha. Belmira virou para ela. Não faz cena comigo. Você sabe falar baixo quando quer machucar. A conciliadora pediu calma. Zuleika chorou. A advogada dela pediu intervalo. Nabor me deu um olhar curto, como quem diz, não mexe. No corredor, Zuleika tentou se aproximar. Ondino, 5 minutos. Fala com meu advogado. Covarde. Eu parei. Covarde esconde amante em agenda de academia. Ela ficou vermelha. Você vai se arrepender de me tratar assim. Já tratei bem. Olha o resultado. Nabor pigarreu. Chega. Voltamos. A decisão provisória não deu tudo a ninguém, mas tirou dela o que ela mais queria. Controle.
Belmira ficaria comigo. Zuleika teria visitas combinadas conforme a vontade da filha, sem pressão. Os cartões continuariam cancelados. A conta educacional ficaria sob proteção judicial até a apuração. Ela deveria apresentar explicação formal para cada retirada. A retirada dos bens pessoais seria marcada com oficial de justiça e filmagem. A casa continuaria comigo. Zuleika saiu da sala como se tivesse levado uma bofetada. No estacionamento, Cauã esperava encostado num carro branco. Camiseta colada, óculos escuros, postura de propaganda de suplemento. Quando viu que eu olhava, sorriu. Veio até mim. Você deve ser o famoso Ondino. Belmira ficou atrás de mim. Nabor se aproximou. Atento. Cauã tirou os óculos. Cara, sem ressentimento. Essas coisas acontecem. Eu olhei para ele de cima a baixo. Seu evento caiu, né? O sorriso dele falhou. Você mexeu onde não devia. Eu só mandei papel. Papel também rasga. Mas cópia fica. Zuleika correu até ele. Cauã, não. Ela ignorou. Você acha que me assusta com advogado? Não. Cheguei mais perto, sem encostar. Eu acho que você se assusta com um contador. Nabor segurou o riso. Cauã apertou os dentes. Velho ridículo. E mesmo assim você precisou do dinheiro da minha filha para parecer homem. Ele perdeu a cor. Zuleika sussurrou. Para. Eu abri a porta da caminhonete. Já parei. Quem continua sangrando é vocês. Fomos embora. A queda deles não foi cinematográfica. Não teve sirene, prisão, manchete. Foi melhor. Foi cotidiana. O tipo de ruína que acorda cedo e não deixa dormir. Cauã perdeu contratos com 2 academias. A empresa de eventos dele recebeu notificação por notas contestadas. A Receita pediu esclarecimentos. Ele tentou vender curso online, mas os comentários o chamavam de personal do Pix alheio. Não fui eu. Internet tem fome própria. Eu só não servi pano para cobrir. Zuleika, sem cartão, sem casa, sem o pai rico para bancar a aparência, descobriu que beleza não paga condomínio atrasado. O pai dela, seu Aniceto, um comerciante aposentado de Blumenau, apareceu no meu galpão numa manhã de chuva. Eu esperava grito. Recebi silêncio. Ele entrou com o chapéu molhado nas mãos. Homem pequeno, bigode fino, olhos duros. Nunca gostou muito de mim. Achava que eu era trabalhador demais para ser interessante e simples demais para entrar na família deles. Mas naquele dia parecia menor. Ondino, seu Aniceto. Posso falar? Levei ele para o escritório. Belmira estava na escola. Ele sentou e não aceitou café. Zuleika foi lá em casa. Imagino. Disse que você armou tudo. Não armei as mensagens. Oisai. Ele tirou um envelope pardo da jaqueta. Contratei um contador para olhar o que ela me pediu para cobrir. Ela queria dinheiro para advogado, aluguel, dívida de cartão. Achei estranho. Pedi detalhe. Veio sujeira. Abri o envelope. Havia cópias de extratos, prints, uma linha do tempo. Aniceto tinha descoberto que Zuleika também pegara dinheiro dele nos últimos meses com histórias de reforma, tratamento, curso para Belmira. Tudo falso. Parte foi para Cauã. Ela me roubou também, ele disse. Não havia raiva na voz dele. Só vergonha. Sinto muito. Não sinta. Eu criei isso. Não criou sozinho. Criei-o bastante. Toda vez que ela fazia birra, eu pagava. Toda vez que mentia, eu fingia acreditar. Achei que proteger filha era não deixar ela cair. Agora ela virou mulher que empurra os outros para não encostar no chão. Ele olhou para a janela do escritório, onde a chuva riscava o vidro. Belmira está bem? Está de pé. Ela quer me ver? Isso você pergunta a ela, com calma. Ele assentiu. Vou mudar meu testamento. Olhei para ele. Seu Aniceto, não precisa me dizer isso. Preciso. Zuleika não vai administrar nada meu. O que eu puder deixar vai para Belmira, com proteção. Quero você como administrador até ela terminar a faculdade. Ela vai achar que fui eu. Ela acha muita coisa. Pouca presta. Pela primeira vez desde que o conheci, quase sorri. Ele se levantou. Você foi mais pai para aquela menina do que muito sangue por aí. Eu amo a Belmira. Eu sei. Por isso vim. Na porta, ele parou. Ondino. Sim? Quando ela te chamou de mecânico cansado, eu vi o vídeo. Meu corpo endureceu. Quem mandou? A Dalgisa. Ela grava tudo. Achei baixo. Você devia ter levantado antes. Levantei na hora certa. Ele assentiu. Levantou. Depois que ele foi embora, fiquei alguns minutos olhando o envelope. Zuleika não estava perdendo por causa de uma vingança minha.
Ela estava perdendo porque finalmente havia testemunhas demais para sustentar o teatro. A retirada dos pertences aconteceu numa quinta-feira. Oficial de justiça, chaveiro, 2 testemunhas, câmera ligada. Zuleika chegou com Adalgisa e uma caminhonete de frete. Usava óculos escuros, mas não escondiam o rosto inchado. Entrou na casa como visitante em museu da própria vaidade. Não toca nos meus vestidos com essa mão suja, disse ao carregador. E eu respondi da sala, ele está trabalhando. Respeita. Ela virou para mim. Você adora bancar o santo. Não, só pago a diária dele. Belmira não estava em casa. Escolheu ficar na escola até mais tarde. Eu achei melhor. Zuleika subiu para o quarto. Pegou roupas, sapatos, cosméticos, perfumes. Cada gaveta aberta parecia revelar outra versão dela. Recibos de loja, cartões de hotel, bilhetes de Cauã com frases ridículas. Ela tentou enfiar alguns papéis na bolsa. A testemunha viu. Senhora, documentos devem ser separados para a conferência. Zuleika explodiu. Eu não sou ladra. Ninguém respondeu. Às vezes o silêncio ofende mais. Ela entrou no closet e parou diante de uma caixa pequena. Eu sabia o que era. Dentro estavam desenhos antigos de Belmira, cartas de Dia dos Pais, uma pulseira de miçanga que a menina fizera para mim quando pequena. Zuleika pegou a pulseira. Isso é meu. Não é. Foi minha filha que fez. Para mim. Ela apertou a pulseira no punho. Você tomou tudo. Eu cheguei perto o suficiente para falar baixo. Não. Você apostou tudo em aplauso barato e perdeu para um recibo. Ela me encarou com ódio puro. Você nunca me mereceu. Finalmente concordamos. Ela largou a pulseira na caixa como se queimasse. Desceu as escadas batendo o salto. Na porta, virou para a sala vazia. Essa casa vai ficar morta sem mim. Olhei ao redor. Pela primeira vez em anos, a casa parecia respirar. Então descansa em paz. Adalgisa cobriu a boca. Não sei se para rir ou para não apanhar da irmã. Zuleika saiu. Naquela noite Belmira voltou. Entrou no quarto antigo dela e depois veio para a cozinha. Ela levou muita coisa? O que era dela? E o que não era? Ficou. Ela viu a pulseira de miçanga sobre a mesa. Pegou devagar. Você guardou? Claro. Era feia. Era perfeita. Ela riu pela primeira vez em dias, sem dor no som. Meses se passaram. O processo andava como o processo anda no Brasil. Devagar, carimbado, irritante. Mas andava. Zuleika tentou acordo várias vezes. Primeiro queria voltar. Depois queria dinheiro. Depois queria que eu retirasse a comunicação ao banco e à associação comercial. Depois queria que Belmira gravasse um vídeo dizendo que amava a mãe. Quando percebeu que nada funcionava, tentou raiva. Mandou áudio gritando, você não vai descansar enquanto não me ver morta socialmente? Eu respondi por texto, só uma linha, devolve o dinheiro da Belmira e descansa você. Ela não respondeu. A sentença final veio quase um ano depois. O juiz reconheceu a casa como minha propriedade exclusiva, confirmou que Belmira permaneceria comigo até a maioridade, determinou o ressarcimento integral da reserva educacional com correção e fixou divisão de bens sem qualquer acesso de Zuleika à empresa. Não houve espetáculo. Nabor me ligou no fim da tarde. Acabou. Eu estava apertando parafuso numa unidade condensadora com um funcionário novo. Desci da escada. Acabou mesmo? Papel nunca acaba. Mas o pior acabou. Ela perdeu a tese da vítima. O juiz foi direto. E a devolução? Parcelada, garantida por penhora se atrasar. Olhei para o galpão. O sol entrava pelo portão aberto, pegando poeira no ar. Obrigado, Nabor. Não me agradeça. Pague os honorários em dia. Romântico como sempre. Romance dá divórcio. Boleto da paz. Desliguei rindo baixo. Fui buscar Belmira no curso técnico. Ela entrou na caminhonete e percebeu meu rosto. Saiu? Saiu. Hã? Você fica comigo. Seu dinheiro volta. A casa fica. A empresa fica. Ela responde pelo que fez. Belmira encostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas ela sorriu. Eu não queria ganhar da minha mãe. Isai. Mas eu queria parar de perder. Então paramos. Ela abriu os olhos. Vamos comer pastel? De feira, com caldo de cana. Você sabe que isso é chantagem emocional. Aprendi com uma especialista, mas uso para o bem. Fomos. A vida depois não ficou perfeita. Ficou possível. Belmira terminou a escola, entrou em engenharia de alimentos em Florianópolis e passou a me explicar processos industriais com uma paciência que eu fingia não precisar. A reserva dela foi recomposta, primeiro com meu dinheiro,
depois com os pagamentos forçados de Zuleika. Cada depósito que caía parecia uma pequena correção do mundo. Zuleika foi morar em Blumenau por um tempo. Cauã sumiu antes do segundo verão. Diziam que se mudou para Goiânia, depois para Santos, depois ninguém sabia. Homem que vive de imagem vai para onde ainda não conhecem o negativo. Zuleika tentou recomeçar vendendo produtos de beleza online. Fazia lives falando de autoestima, superação e mulheres fortes. Eu não assistia. Às vezes alguém mandava print. Eu apagava. Belmira viu a mãe algumas vezes. Café curto, almoço tenso, aniversário com abraço duro. Não interferi. Pai de verdade não usa a dor de filho como troféu. Aniceto adoeceu no inverno seguinte. Belmira visitou o avô todo domingo. Ele pediu perdão a ela de um jeito seco, sem novela. Errei com sua mãe. Não quero errar com você. Belmira segurou a mão dele. Então não erra agora. Ele não errou. Deixou o que tinha para ela em testamento protegido, com regras claras. Zuleika contestou. Perdeu. Mais um papel. Mais um carimbo. Mais um chão que sumiu. No aniversário de Belmira, fizemos jantar em casa. Ela trouxe 2 amigos da faculdade, um bolo simples e uma alegria cautelosa. Depois que todos foram embora, ela ficou na varanda comigo, olhando o quintal. Você sente falta dela? Da sua mãe? Da vida antes. Pensei antes de responder. Sinto falta do que eu achava que existia, não do que existia. Ela ficou quieta. Eu também. Dói menos com o tempo? Dói diferente. Isso é resposta de adulto chato. Eu sou um mecânico cansado tentando ser empresário, lembra? Ela me deu um empurrão leve no ombro. Você é meu pai. A frase veio simples. Sem defesa, sem drama. E por isso me acertou fundo. Mesmo sem sangue, principalmente com escolha. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, ouvindo grilos, carros distantes e o barulho da geladeira na cozinha. Engraçado. Durante anos, Zuleika tinha usado minhas máquinas como insulto. No fim, elas foram mais fiéis que ela. Quando algo falhava, avisava. Quando precisava de manutenção, mostrava sinal. Quando quebrava, dava para abrir e consertar. Gente que mente não deixa manual. 2 anos depois daquela noite no restaurante, voltei ao mesmo lugar. Não por nostalgia. Um cliente insistiu em jantar ali para fechar contrato. Eu quase sugeri outro, mas aceitei. Entrei sem aperto no peito. A mesa não era a mesma. O garçom talvez fosse, o vinho continuava caro demais para o meu paladar. No meio do jantar, vi Zuleika do outro lado do salão. Ela estava com 2 mulheres, mais discreta, menos brilhante. Nossos olhos se encontraram. Ela não sorriu. Eu também não. Ela baixou o olhar primeiro. Meu cliente percebeu. Conhecida? Um capítulo encerrado. Pomauraim. Necessário. Ele riu, sem entender. Quando o jantar acabou, paguei minha parte, saí para a calçada e respirei o ar frio do porto. Meu celular vibrou. Mensagem de Belmira. Pai, passei na seleção do laboratório. Vou trabalhar com cadeia fria de pescado. Culpa sua. Eu sorri. Orgulho meu. Ela respondeu com um emoji de ferramenta e coração. Eu guardei o celular. Na caminhonete, antes de ligar o motor, pensei naquela noite antiga. Zuleika levantando a taça, a mesa rindo. Eu engolindo o primeiro golpe e devolvendo uma frase. Na época, pareceu o fim de tudo. Hoje eu via de outro jeito. Foi o começo do dia em que parei de aceitar migalha servida em prato bonito. Zuleika dizia que eu era prático como ofensa. Talvez eu fosse mesmo. Eu amava pagando escola, consertando chuveiro, esperando em porta de curso, guardando pulseira torta, trabalhando até tarde para que ninguém em casa precisasse contar moedas. Se isso era pouco para ela, o problema nunca foi meu tamanho. Foi a fome dela. Não procurei outra mulher por muito tempo. Não por trauma bonito, mas por cansaço honesto. Um dia, conheci Jandira, engenheira de segurança do trabalho, numa vistoria em frigorífico. Ela usava bota suja, prancheta rabiscada e uma paciência feroz com o dono de empresa que tentava cortar norma. Me deu uma bronca sobre sinalização no galpão antes de perguntar meu nome. Gostei dela na segunda bronca. Tomamos café algumas vezes, sem pressa, sem espetáculo. Quando contei parte da história, ela não fez cara de pena. Só disse, você parece homem que aprendeu a trancar portas sem virar cadeia. Uri. Isso foi elogio? Foi diagnóstico. Belmira conheceu Jandira meses depois e aprovou com a frase mais seca do mundo.
Ela não parece interessada no seu cartão. Também te amo, filha. Ela sorriu. Estou cuidando do patrimônio emocional da família. Aos poucos, a casa deixou de ser campo de batalha e virou casa de novo. Trocamos o sofá que Zuleika escolhera só porque era bonito e desconfortável. Pintei a cozinha. Belmira pendurou um quadro torto. Jandira me convenceu a colocar extintores melhores e iluminação decente na área externa. Aniceto, antes de morrer, tinha deixado uma caixa com fotos antigas de Belmira pequena. Numa delas eu aparecia ajoelhado amarrando o tênis dela no pátio da escola. Atrás, Zuleika olhava para o celular. Belmira viu a foto e ficou quieta. Você sempre esteve ali. Eu tentava. Não, você estava. Guardei a foto numa moldura. O último encontro com Zuleika aconteceu numa agência bancária. Eu estava resolvendo o financiamento de equipamento. Ela entrou com uma pasta, me viu e hesitou. Parecia mais velha, não destruída, não miserável, apenas sem o brilho fabricado. Veio até mim. Ondino. Zuleika. Belmira está bem? Está. Ela quase não responde minhas mensagens. Ela responde quando consegue. Você acha que um dia ela me perdoa? Pensei em machucar. Tinha a frase pronta. Muitas. Mas algumas vitórias não precisam de bis. Isso é com ela. Zuleika olhou para o chão. E você? Eu já parei de carregar você. Ela assentiu, como se aquilo fosse pior que ódio. Eu fui cruel. Foi. Eu achei que você nunca iria embora. Eu também. Ela engoliu seco. Cauã me deixou quando o dinheiro apertou. Ozai, você não vai dizer que avisou? Não precisa. A vida disse. Ela soltou uma risada triste. Sempre prático. Sobrevivi assim. Chamaram minha senha. Eu me levantei. Cuide da Belmira se ela deixar. Eu queria voltar no tempo. Todo mundo quer quando a conta chega. Fui para o atendimento sem olhar para trás. Não senti prazer. Também não senti pena o bastante para voltar. Era só uma mulher sentada com uma pasta no colo, lidando com a própria colheita. Hoje, quando alguém me pergunta o que aconteceu com meu casamento, eu não conto a história inteira. Digo que uma piada revelou o que anos de silêncio escondiam. Digo que aprendi a diferença entre paciência e permissão. Digo que filha não se mede por sangue e família não se mantém com fotos sorrindo. Naquela noite, se eu tivesse gritado, talvez Zuleika tivesse me chamado de agressivo. Se eu tivesse implorado, ela teria me chamado de fraco. Se eu tivesse perdoado sem consequência, ela teria me chamado de garantido. Então fiz a única coisa que um homem cansado, prático e finalmente acordado podia fazer. Levantei, documentei, fechei portas e deixei que cada pessoa explicasse ao mundo a própria assinatura. Eu perdi uma esposa. Belmira perdeu a ilusão de mãe perfeita. Nossa casa perdeu o barulho das festas vazias, mas ganhamos silêncio limpo, mesa sem humilhação, dinheiro voltando para onde deveria estar e a liberdade de não sorrir para quem nos fere. Às vezes, ainda passo pelo restaurante e vejo as luzes quentes nas janelas. Lembro do riso naquela mesa. Não dói como antes. Parece outra vida, outro homem, outra pele. A frase dela tentou me transformar em piada. Minha resposta transformou aquilo em ponto final. E agora eu pergunto para vocês. Eu fui frio demais ao fechar todas as portas para Zuleika? Ou apenas fiz o que qualquer pai e qualquer homem traído deveria fazer?